Vamos falar agora sobre o filtro de pacote stateless. Neste cenário, a gente ainda vai ter Alice, Bob e Chuck. Só que Chuck, ele não será o carinha mal, tá? Ele atuará apenas como um firewall entre Alice, Bob e serão inseridas algumas regras de roteamento que vai obrigar que esse tráfego ele seja realmente transferido ou trafegado para Chuck quando Alice e Bob quiserem conversar entre si, tá? Então, eu vou pegar esse código 2.2, vou colocá-lo aqui. Lembrando que é sempre importante a gente visualizar o conteúdo do código, né? Então aqui eu consigo observar que tanto em Alice quanto Bob existem servidores Apache SSH em execução, certo? E aí eu vou executar o código, esse código correspondente. Beleza, código em execução. Vou dar um clear aqui para limpar a tela, para ficar melhor. Então, em Alice, a gente vai emitir o comando, esse comando de inserção de rota estática, eu vou explicar o que é em seguida. E esse para Bob. Então aqui basicamente o que acontece é o seguinte. A gente diz para Alice, Alice, toda rota, todo o tráfego que tiver como destino Bob, mande para Chuck. Bob, todo o tráfego que tiver como destino Alice, mande para Chuck. Então Chuck atuará como um gateway, ou como, no nosso caso, um firewall entre Bob e Alice. Aqui a gente insere também algumas regras necessárias para que Chuck faça um encaminhamento de tráfego entre Bob e Alice. Que ele pegue o dado de um pacote, ele receba pela interface, ele consiga, se houver uma interface, ele enviar para uma interface, se caso contrário, enviar pela mesma interface, tá? Então é o que a gente chama de encaminhamento IP, tá? Então é necessário a gente habilitar o encaminhamento IP em Chuck. Então, a gente vai para o primeiro cenário, tá? Então a gente vai verificar nesse momento se Bob e Alice conseguem fazer um ping entre eles e se esse ping ele está sendo capturado por Chuck, porque o Chuck é o nosso firewall ou mesmo um gateway entre Alice e Bob, certo? Então eu vou iniciar a captura de pacote na interface de Chuck e vou fazer um ping entre Alice e Bob. Então ping Alice e Bob. Olha lá, pingou. E aqui eu consegui observar que eu capturei, que foi possível capturar pacotes ICMP request, pacotes ICMP reply, certo? Então Chuck está de fato atuando aí no meio entre Alice e Bob, né? No nosso caso, mais uma vez, atuando como um firewall. Ok, beleza. Então, no primeiro momento, bom, a gente, a gente vai fazer um tráfego de saída. O que é que significa isso? Nesse momento, a gente vai fazer um drop em Chuck. Então, nesse momento, na verdade, Chuck não vai aceitar, Chuck não vai aceitar tráfego de ninguém, né? Então, se eu fizer isso e tentar fazer um ping entre Alice e Bob, não está pingando. Né? Observa aqui que, diferente do caso anterior, existia um tempo de resposta. A latência está aqui. Mas nesse caso não tem um tempo de resposta. Então, Chuck não está permitindo a comunicação entre Alice e Bob. Certo? O tráfego está sendo bloqueado, dropado, né? Melhor dizendo. Ok, então, mas agora eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar alguns tráfegos aqui. Então, eu vou começar a liberar os tráfegos. Liberei um e liberei outro. Ok, então o que é que tem nesse primeiro? O Chuck ele vai fazer um encaminhamento de pacote que tiver como origem Alice e como destino a porta 80, onde provavelmente em Bob. A gente não tem endereço IP, mas tem uma porta de destino, a gente tem apenas Bob, então vai ser Bob. E Chuck também libera tráfego com destino Alice e porta de origem 80. Então, porta de origem do servidor, que muito provavelmente também vai ser Bob. Né? Beleza, então com esses comandos, a política padrão foi definida para descartar os pacotes, mas duas regras foram adicionadas para permitir o caminhamento de qualquer pacote vindo do endereço de Alice e direcionado para a porta 80 de outro host, que é o Bob, né? E também de qualquer pacote originado na porta 80, né? Que for redundante, porta de origem 80, mas na porta 80, de um host direcionado para o endereço de Alice. Isso significa que a Alice pode se conectar ao servidor web rodando em Bob, incluindo qualquer outro servidor web, mas ela não pode se conectar ao servidor SSH de Bob. Então, quando eu falo assim, ela pode conectar ao servidor web de Bob e qualquer outro servidor web se houvesse, porque a gente colocou como um action aqui, um match, melhor dizendo, a porta de destino. Então ela pode se conectar a qualquer máquina, né? Qualquer máquina é possível conectar aí
Quer dizer, a Alice pode se conectar a qualquer servidor web. Assim como qualquer servidor web pode responder para a Alice. Né? Beleza, então a gente vai em Alice então, tentar fazer um SSH. Então eu vou abrir o terminal de Alice e vou tentar fazer um SSH para quem? Para Bob. Então, como há um servidor SSH, né, rodando em Bob. Então, não é possível se conectar, né? Mais uma vez, é possível observar que existe tanto servidor SSH quanto servidor Apache rodando em Alice e Bob. Então, era para estar conectando, mas não está por quê? Porque tem uma regra de forward que está dropando os pacotes. Então, o Chuck não deixa pacotes passarem nele com destino a outro nó, né? ao Bob. Né? Beleza, então, por outro lado, Bob pode se conectar tanto a um servidor web quanto a um servidor SSH rodando em Alice, desde que ele use a porta 80 como origem. Tá, isso aqui é bem legal, tá? Então, deixa eu abrir um terminal para Bob. Abrir um terminal para Bob e vou rodar um nmap. "-s, "-s", "-pn", "-pn", "-n", "-p", 22, as portas 2280, SSH e HTTP, né? Onde está o SSH e o servidor web. Então aqui é possível observar que tanto a porta 22 quanto a porta 80 estão sendo filtradas em Alice. Ah, mas eu não liberei o tráfego 80, né? Não deveria mostrar de repente 80 como aberta? Não, não deveria, porque é, é, aqui a gente tem como porta de origem 80 direcionado a Alice. Mas a porta de destino aqui, que na verdade é 80. Quando a gente utiliza Nmap para fazer varredura de porta, a gente está utilizando como porta de destino. E a gente quer verificar naquele destino, Alice, com essas portas, né, destino, se estão em execução, né, se tem algum serviço rodando lá. Mas as regras de firewall indicam que é possível falar com a Alice? É, mas a porta de origem tem que ser 80, não a porta de destino, certo? Então, por essa razão, elas estão sendo marcadas como filtradas. Né? Mas o Nmap, ele permite a gente utilizar o recurso de source port, onde a gente altera a porta de origem. Em vez de ser uma porta aleatória definida pelo sistema operacional e a porta de destino, no caso 80, eu digo que a porta de origem é 80. E como a gente sabe que existe um serviço, nesse caso, né, existe um serviço rodando na porta 80 de Alice, eu alterando a porta de origem para a porta 80, eu consigo sobrepor, eu consigo me aproveitar digamos, desse problema, dessa situação, para alterar a porta de origem e verificar se essas portas de fato elas estão abertas. Tá? Ou melhor dizendo, se tem algum serviço, por exemplo, rodando nessas máquinas de fato. Né? Por alguma razão elas estão abertas internamente. E a gente consegue observar sim que elas estão abertas. A gente sabe que elas estão. Que existem serviços rodando nela. Certo? Então, isso fazendo uso do recurso de modificação da porta de origem. Né? É um recurso suportado pelo Nmap. Beleza, agora para habilitar apenas conexões web de Alice para qualquer usuário externo, qualquer endereço IP, Chuck deve descartar os pacotes SYN direcionados a ela com a porta de origem 80. E para isso executa, então eu vou chegar aqui em Chuck. Então, o que é que essa regra está dizendo, tá? Ela adiciona lá no início da tabela de regras lá que os pacotes destinados a Alice e tiverem como origem a porta 80, tá? E sendo um pacote de sincronização, que é o caso do Nmap, ele vai fazer uma tentativa de sincronização. Tá? Então deixa eu abrir aqui. Então, isso que eu fiz aqui é uma tentativa de sincronização na porta 80. Porta de origem é porta 80. Tá? Então, se eu novamente tentar fazer uma busca, né, uma checagem na porta 80, ó, já mudou, já não está mais marcado como aberta, está marcado como filtrado. Tá? Isso leva. Isso demonstra para a gente a importância de uma configuração correta de firewall. Né, para impedir, nesse caso, por exemplo, o uso até desse recurso de porta de origem. Tá? Então, essa regra é inserida antes daquela de aceitar todos os pacotes destinados a Alice com porta de origem 80. Caso contrário, ela teria correspondido a todos os pacotes sim e os aceitados, como anteriormente. Né? Agora, Bob verifica Alice novamente com o Nmap na porta 80, foi exatamente o que eu fiz, mas dessa vez as portas estarão ou serão filtradas e detectadas. Né? Foi o que aconteceu nesse exemplo aqui.
Beleza. Então, a gente vai para o último item de serviço público. O que é que significa isso? Vamos lá. Então, agora, Chuck aplicará uma política de autorização para permitir acesso remoto à Alice via SSH. A Alice atuará como servidor SSH na rede protegida e Bob atuará como cliente remoto autorizado a obter acesso à Alice via SSH. Então, o Chuck roda nele. Então, vamos buscar Chuck aqui. Cadê Chuck? Aqui, Chuck. Então, o Chuck vai rodar o... Deixa eu rodar aqui mesmo, né? Fica melhor. Então, Chuck, iptables e Chuck, iptables. Então, o que é que essa primeira regra faz? Ela permite o caminhamento de pacotes protocolo TCP com destino Alice na porta de destino 22, que é o servidor SSH de Alice. Né? E ela também faz o quê? Ela permite com que pacotes sejam originados de Alice, né? Na porta 22, como porta de origem 22, com exceção de pacotes SYN sejam aceitos. O que é que quer dizer isso aqui? Né? Como aqui o texto diz, onde a primeira regra aceita pacotes para Alice destinados à sua porta 22. Acho que aqui não tem grilo nenhum. Né? É isso aí. Enquanto a segunda aceita tráfego originado na porta 22 de Alice, exceto pacote cinza. Ou seja, uma vez conectado a um servidor de Alice, beleza, quem está conectado ao servidor de Alice continua, consegue ficar interagindo com ela, etc. Porém, Alice consegue responder apenas para esses caras que conectaram a ela. Ela não consegue, por exemplo, fazer um SYN. Ela não consegue iniciar uma conexão, né, para um outro nó externo. Tá? Tendo como porta de 22, né? Então, pronto. Então, é isso. Então, verifica que a Alice não consegue se conectar a Bob executando aquele comando ali. Então, vamos testar o comando de SSH. Né? Então, vamos testar a Alice conectando a Bob. Então, SSH segue @10.200.02. Então, a Alice não consegue se conectar a Bob, justamente por conta dessa flag sim. Tá? Aqui, na verdade, eu poderia até alterar, se eu quisesse, a porta 22, né? Porta de destino, né? Não é apenas essa porta. Então, Alice não consegue, tá? E Bob, por sua vez, SSH, segue 10.200.01. Pronto, Bob conseguiu conectar a Alice, a senha segue, e pronto, ele está conectado a Alice, tá? Então, por que foi possível conectar a Alice? Porque Bob, que é de fora, tem como destino a Alice e a porta de destino de Alice, e foi aceita. E a Alice consegue interagir com o Bob. Né? Então, ela pode ter uma porta de origem dela, ela pode ter uma porta de origem do servidor dela, exceto todas as de sync. Né? Ela não está fazendo sincronização. Quem fez sincronização no tio Handshake aqui foi Bob com ela, não ela com Bob. Beleza? Então, por isso, a conexão foi possível ser realizada com sucesso.